Muito bom dia, prezado telespectador do Conecta News, que está ligado através da Conecta Mais Web TV. Na manhã de hoje, a gente recebe ao vivo aqui nos nossos estúdios o Dr. Charles Wurzel, médico aqui de Nova Prata e membro do Comitê de Enfrentamento ao Covid-19, que vem aí trazer novas informações, algumas certezas e muitas dúvidas para esse segundo semestre que a gente tem que continuar nessa política de enfrentamento a essa doença e este inimigo invisível. Hoje, respeitando os quesitos do distanciamento social, com 1 metro quadrado ou 2, talvez, de distância, né, doutor? A gente está aqui conversando ao vivo com você para tirar dúvidas, perguntas e respostas da parte técnica do nosso comitê através do Dr. Charles Wurzel. Muito bom dia, doutor. Bom dia, Thiago. Prazer enorme estar aqui, Muito conversando. obrigado por ter vindo. E, doutor Charles, a primeira vez aqui no Conecta News, pelo Facebook, ou seja, também pelos outros programas da Conecta, o doutor já passou para falar, mas pela manhã, conversando com o nosso público, é a primeira vez. E, doutor Charles, para quem não lhe conhece, né, seu nome, formação e atual ocupação na área médica, e qual é esse papel à frente do comitê, doutor? Certo. Bom, meu nome é Charles, meu nome é complicado, né? Charles Edmond Elias Wurzel. Eu tenho 52 anos, né? Estou há 18 anos morando em Nova Prata e eu sou médico clínico geral e nefrologista. Trabalho com doenças renais. E eu faço parte aqui, eu sou responsável técnico pela hemodiálise, o serviço de doenças renais ali do Hospital de São João Batista. E também agora eu faço parte, fui indicado pelo Corpo Clínico do Hospital São João Batista para atuar no Comitê de Enfrentamento à Covid. Então a gente tem atuado junto com a Secretaria Municipal de Saúde, né, como, vamos dizer assim, como conselheiro, como dando um suporte, né? E sempre disse nos meus comentários e entrevistas que eu não sou infectologista e muito menos epidemiologista. Sou médico, a gente agora com essa pandemia a gente está adquirindo novas atribuições, novas qualidades, e a gente ali na Secretaria Municipal de Saúde nós temos contatos, né, muito grandes com colegas assim médicos que são infectologistas, né, que também nos ajudam, porque é tudo muito novo, né, Thiago? Então nós estamos tendo que aprender a trocar o pneu com o carro, né, rodando, né? Inclusive, doutor, num primeiro momento a gente teve lá em 1º de abril a entrevista com a secretária Geni, que trouxe os primeiros esclarecimentos, e agora o senhor retorna e estamos iniciando o segundo semestre, né? Para quem imaginava 6 meses atrás, essa realidade não era muito palpável, né? A gente não tinha ideia de que isso ia acontecer da forma como aconteceu. E, doutor, falando da parte técnica, a gente fala bastante em Nova Prata sobre os testes, né? Dúvidas da população. Se fala sobre uma testagem com busca ativa. Por que essa opção foi adotada aqui em Nova Prata, já que a gente tem um grande volume de testes sendo feitos na nossa cidade? Certo. Bom, como não existe, né, até o momento uma vacina, né, estão sendo feitos testes, né, fases até adiantadas, mas nós não temos uma vacina e provavelmente a gente nem na secretaria não trabalha com a hipótese de uma vacina antes do final do ano, e como não existe um tratamento medicamentoso efetivo, né, para isso, a gente acaba, para a Covid, né, no tratamento do coronavírus, não existe. Então, nós optamos por uma sistemática, assim, por um método que já foi feito, nós não estamos desenvolvendo uma metodologia própria, nós simplesmente estamos copiando de países e de cidades que fizeram essa testagem, tá? E nós adaptamos a nossa realidade, né? A gente sabe que com os testes a gente consegue tirar de circulação as pessoas que estão com sintomas, né, e aquelas que estão contaminadas com o vírus, né? A gente acaba tirando a pessoa de circulação, diminuindo a disseminação do vírus na comunidade e diminuindo também o número de casos, né?
ou seja, a pessoa que poderia potencialmente estar espalhando o vírus na comunidade está em casa. Tá? Nós usamos aqui, e na verdade existem 3 tipos de testes, basicamente 2 tipos, né? Um que é o teste que a gente chama de ouro, que é o RT-PCR, que é aquele que é coletado com tipo um cotonete no Sim. nariz. Esse teste, Tiago, ele só pode ser coletado do 3º ao 7º dia depois do início dos sintomas. Isso, então, tem pessoas, essa é uma questão muito comum que surge, as pessoas perguntam, e eu vejo comentários na internet, não só na nossa fanpage, mas em outras, por que não se faz na hora que a pessoa vai consultar? Então, não se faz porque muitas vezes a pessoa começou com sintomas hoje, ou ontem, há 2 dias. Então, não tem o tempo certo para a coleta. Então, a chance de dar um falso negativo, ou seja, a pessoa ter a doença ou vai vir a desenvolver, né, uma quantidade de vírus grande e potencialmente disseminando na comunidade, é grande de dar um falso negativo porque não foi coletado no tempo certo. Então, a gente deixa para coletar do 3º ao 7º dia, de preferência ao redor do 5º ou 6º dia, que é quando, na maior parte das pessoas que têm a presença do coronavírus, ele está em maior quantidade. Correto. O outro tipo de teste que tem são os testes rápidos, né? Os testes rápidos, eles, diferente do PCR, o PCR mede, né, se a pessoa tem o vírus ou não, tá? Já o teste rápido, ele vai dizer se a pessoa está desenvolvendo anticorpos contra o coronavírus. Tá? Esse teste ele não pode ser feito antes do 8º dia. Então, o ideal é fazer do 10º dia em diante. Então, nós aqui em Nova Prata, nós seguimos protocolos. Tá? Correto. A gente não, a gente segue protocolos do Ministério da Saúde e da Secretaria Estadual de Saúde. Então, a gente não inventa aqui em Nova Prata, não está inventando coisas. Nada sai do plano das ideias. Não, a gente não acorda de manhã e hoje nós vamos ver um método diferente. Não, tudo é baseado em portarias, né, em conversas com experiências de colegas, de secretarias de saúde do Rio Grande do Sul e de fora do Rio Grande do Sul, mas tudo dentro desse prazo. A norma é uma pessoa que, vamos dizer, para coletar, só voltando ainda ao teste rápido, ele deve ser coletado do 10º dia em diante, do 10º ao 14º dia. O que a gente adota aqui em Nova Prata? Quando um paciente tem uma síndrome gripal, ele deve ser isolado. Né? Então, a síndrome gripal, só para relembrar, ela é caracterizada por febre ou sensação de febre, referida de febre, né? Sensação referida de febre, acompanhada de dor de garganta, ou coriza, ou tosse, ou dores pelo corpo. Tá? Então, quando uma pessoa tem esses sintomas, ou alguns desses sintomas, tá? A gente isola essa pessoa. Tá? Por quê? Porque os sintomas do coronavírus, nas fases iniciais, são iguais a de uma gripe comum. Né? Isso que torna muito complicado administrar esse problema. Então, muitas vezes as pessoas questionam, mas o meu funcionário da empresa foi afastado, né? E eu entendo os empresários, porque, claro, o que acontece? A gente acaba afastando um funcionário, né, que estaria trabalhando, só que a gente não tem como fazer a distinção se a pessoa tem ou não coronavírus, né? Os sintomas são iguais a de um resfriado, de uma gripe. A gente isola a pessoa e vai ser testado a partir do 10º dia. A gente isola também os contactantes domiciliares, as pessoas do domicílio. Tá? São as pessoas que têm o contato mais direto com essa possível infecção do coronavírus e que podem vir a desenvolver a doença, né? Ou podem estar sendo, talvez, assim, um disseminador assintomático. Então, a gente isola por 14 dias e a partir do 10º dia ou no 14º dia nós testamos. Isso. O anticorpo, o teste rápido, ele mede o anticorpo, né? O início de uma resposta imunológica nossa, tá? Então tem o IgM, que começa a partir do 7º, 8º
do 7º, 8º dia após o início dos sintomas, né? E o IgG que começa a surgir a partir do 12º dia. Por isso que a gente tem que esperar todo esse tempo para coletar, tá? Então se deixa 14 dias, porque é o período que o vírus pode vir a desenvolver sintomas nas pessoas. Normalmente de 2 a 14 dias após a contaminação, mas normalmente uma média de 5 a 6 dias depois que a pessoa vamos dizer, inoculada com o vírus, ela acaba desenvolvendo sintomas. Então, muitas vezes o pessoal pergunta, mas o meu funcionário vai ficar 14 dias. Nós, na Secretaria de Saúde, temos várias pessoas, né, vários funcionários da Secretaria que também estão afastados por síndrome gripal. Funcionários que foram afastados porque a esposa ou o marido também acabam contraindo. Acabaram contraindo numa empresa, e aí o médico da empresa acaba afastando essas pessoas, né, nossos próprios funcionários da secretaria. Então, não são só os empresários, né, mas também nós na secretaria, nos postos, nós temos pessoas que já foram afastadas e no momento também estão afastadas, e acaba a nossa mão de obra também acaba ficando desfalcada em função disso, tá? E Dr. Charles, uma questão que surge, né? Todo dia a gente faz a leitura dos boletins epidemiológicos, né? Tem os números de casos, as testagens, os positivos, os curados. Todos esses números que traz, a população de um modo geral, qual é o número que ela tem que estar mais atenta para dizer, esse número está subindo demais, esse está descendo, de uma maneira assim, para levar o senso comum a essa explicação de como é feito esse boletim? Tá. Ótima pergunta, Thiago. Isso é uma tecla que eu bato bastante a gente faz vídeos, lives às sextas-feiras. Eu ouço muito das pessoas, e eu entendo, né, o pessoal olha muito o número de casos confirmados. Correto. É um dado do boletim apenas, tá? Ele mostra o número de casos que nós temos confirmado desde o primeiro caso. No nosso caso aqui em Nova Prata, foi no dia 24 de abril que tivemos o primeiro caso, né? Então, mostra que a partir do primeiro caso é o número de pessoas que já testaram positivo, seja por o teste do PCR, seja pelo teste rápido, tá? Mas, no meu modo de ver, mais importante do que o número de confirmados é ver também o número de casos recuperados e o número de casos ativos, né? Então, nós temos hoje, né, baseado no boletim de ontem, por exemplo, 215 casos confirmados. As pessoas têm que também ter a noção de que, dentro desses casos confirmados, muitos, e a gente vem notando na Secretaria Municipal de Saúde, um número crescente de pessoas que fazem o teste, por exemplo, o teste rápido, ou o teste do nosso laboratório, que também é um teste rápido, e já mostram assim que ele já tem imunidade, ou seja, no momento que fazem o teste, as pessoas querem saber se já tiveram ou tiveram sintomas algum tempo atrás, vão fazer e já aparece assim um caso confirmado, né, já com IgG, ou seja, já tem uma resposta imunológica. Então, muito desses casos que são confirmados já tem uma imunidade, né? E uma coisa importante é que a gente nota de 70% a 80% dos casos que são confirmados são de pessoas dentro de um núcleo familiar, né? Ou seja, tem uma pessoa que se contaminou, tá? E aí a gente isola a pessoa que tinha síndrome gripal, né? E a gente vai fazer o teste, né? Se a pessoa ela testa positivo, e a gente testa daí os contactantes domiciliares, e alguns dentro desse núcleo familiar acabam testando positivo. Então, muitas pessoas já estão imunizadas e aparecem no número de casos confirmados, porém já recuperados. Então, hoje nós temos 38 casos de pessoas ainda ativas que estão aguardando completar o número, 14 dias para aí sim se tornarem recuperados. Esse é o critério. Esse é o critério. 14 dias após o início dos sintomas, se a pessoa estiver bem, sem febre, sem sintomas, ela é considerada curada.
né? Porque essa também é uma dúvida, né? Quando a gente parte para a cura da doença, né? Porque tem esse número, né? Eu cheguei a tantos casos confirmados, mas eu tenho tantos casos curados. Isso. Então, a passagem desse estágio é basicamente a apresentação dos sintomas, os 14 dias de seu isolamento ou da sua quarentena. Quando superou esse espaço de tempo e os sintomas não retornaram, a pessoa superou a doença. Certo, correto, Thiago. A gente usa esse critério, que é um critério, não é de Nova Prata, é um critério internacional, tá? Nacional, estadual. A pessoa, a partir do início dos sintomas, conta-se 14 dias, né? Ela testou positivo, né? A partir de 14 dias, no 15º dia, se ela já estiver sem sintomas, sem febre, né, ela é dada como curada ou recuperada. E ela pode voltar ao trabalho, né, normalmente. Tá? Um outro dado do boletim epidemiológico que eu acho muito importante, talvez um dos mais importantes, junto com o número de casos ativos, é o número de testes que a gente faz. Nós já temos quase 1.200 testes realizados, tá? Tanto testes de PCR, testes rápidos, né, e testes sorológicos. Então, eu te diria que na nossa região, aqui na região do Vale das Antas, nós somos a cidade que mais testa. Essa é a nossa, vamos dizer assim, e está sendo a nossa política, né, de testagem em grande quantidade, né? Claro, a gente não testa as pessoas que estão passando na rua, a gente Sim. não, né? Isso é uma coisa diferente. Falar que se faz uma grande proporção de teste não quer dizer que tu vai fazer teste a rodo, por assim Isso aí. dizer. Porque se a gente testa as pessoas na rua sem sintomas, a gente tá vendo uma outra coisa, Sim. que é ver a prevalência, ou seja, a gente estaria querendo ver se a quantidade de pessoas infectadas para ver qual é a prevalência na comunidade. A gente não quer isso, né? Que é o que faz a Universidade Federal de Pelotas. É isso aí. Esse estudo está sendo conduzido pela Universidade Federal de Pelotas. E só para ter uma ideia, foi interessante essa tua colocação. O último estudo, eu acho que de 10 dias atrás, 2 semanas atrás, mostrou que no Rio Grande do Sul, para cada um contaminado, existem, para cada 214 pessoas, desculpe, existe um contaminado. Existe um contaminado. Extrapolando aqui para Nova Prata, nós teríamos 128, se eu não me engano, pessoas já contaminadas na comunidade. Sim, isso correto. Isso se chama prevalência. O que nós vemos nos casos confirmados, a gente acaba vendo assim a incidência, que é uma coisa diferente, né? Então, nós fazemos bastante testes, né? E as pessoas dizem, doutor, o senhor não acha que é muito caso? Eu diria assim, depende se tu testa. Se tu testa mais, tu vai descobrir mais casos. Se tu testa menos, né? E eu sempre acompanho os boletins epidemiológicos de outras cidades do Rio Grande do Sul. Eu diria que Nova Prata está na média e talvez até um pouco menos, né? Nós temos cidades, eu vou dar o exemplo aqui, o boletim de Vila Flores. Sim. Tem 23 contaminados, nós temos 220. Só que Vila Flores tem 2.500 habitantes. Correto. Tem 11 vezes menos a nossa população. Se eu extrapolar isso para a nossa população, Vila Flores tem 230, 250. Faz sentido. É uma exponencial matemática. Isso aí, é uma conta, né, de proporção. E se eu extrapolo, por exemplo, para número de testes, né, eu também posso, tem cidades que têm a metade dos nossos casos, porém fizeram a metade dos nossos testes. Então, tudo é uma questão de população. Vou dar o exemplo aqui também de Protásio Alves. Protásio Alves tem, se eu não me engano, 13 casos, correto, mas tem 2.000 habitantes. Então, tem 12 vezes menos do que nós. Se a gente extrapolar, vai ter 240 casos. Então, não adianta, é só testar, né? E essa política a gente está tendo aqui de testagem e testar tanto a pessoa com sintomas, né, quanto os seus contactantes. Tá? E às vezes me perguntam, mas tu vê, doutor, a gente tem que afastar essas pessoas por 14 dias. Sim, tem que afastar, que essas pessoas podem estar contaminando nesse período de 14 dias, que é o período em que essas pessoas que estão sintomáticas têm a maior, vamos dizer assim, a maior probabilidade de disseminar na comunidade. Então, a política de afastar as pessoas, seja dos seus postos de trabalho, seja das suas ocupações, que a pessoa vai se recolher na sua casa por 14 dias, ele é basicamente o remédio que se apresenta para o vírus deixar de se propagar e de circular na comunidade. É dessa forma que é pensado. Correto. Enquanto não existir um remédio, uma vacina
que é o tratamento, seria o tratamento preferencial, né, para a gente não ter mais, vamos dizer, não adquirir o coronavírus, ou se adquirir de uma forma muito branda, né, e enquanto não tiver um remédio, né, que diminua vamos dizer assim, a virulência, né, então a gente não tem como fazer de maneira diferente nesse momento, né? E, doutor Charles, naqueles casos que o paciente, eu até anotei aqui, sintomático, né? Ele apresenta os sintomas e ele acaba sendo hospitalizado. O que se tem hoje de formas de tratamento? Inclusive o nosso telespectador Luiz Pedro Pereira pergunta sobre a ivermectina. E a gente tem aí tratamentos precoces que também estão se falando agora. O que para esse segundo semestre se torna como tendência e consenso médico aí para optar nessas formas de tratamento? Certo. Na verdade, então, assim, vou te dar alguns dados. Assim, nós temos 215 casos, e desses 215 casos que foram confirmados desde o dia 24 de abril até agora, somente 8 pessoas necessitaram internação, porque precisaram de oxigênio. Tá? Okay. Então, a gente só interna aquelas pessoas que estão com síndrome respiratória aguda grave, que é a síndrome gripal, mais, né, a presença assim, de diminuição da saturação de oxigênio, que é medida naquele, né, no oxímetro. No plug, aquele. Isso aí. E dor torácica, cianose, que é aquele arroxeado dos dedos, Sim. né? E falta de ar, ou falta de ar. E aí a gente interna essa pessoa, né? Então, dos 215 casos até agora, somente 8 pessoas foram internadas. Eu não digo somente, né? Mas, Sim, assim, foram 8 pessoas. E desses 215 casos que nós temos, 2 dessas pessoas necessitaram ir para UTI. correto. Tá? Então, tem um paciente que está em UTI no momento, está em Caxias do Sul, e tem outro senhor que foi para UTI e acabou falecendo, infelizmente. Sim. Né? Então, tudo que a gente não queria era ter, vamos dizer assim, a gente não queria Contabilizar óbitos. É isso. Infelizmente, né, nós tivemos, mas os nossos números comparados, é isso que a gente sempre procura olhar o universo. E isso a gente já sabia desde o começo, que 85% das pessoas vão evoluir muito bem, né? Vão ter um resfriado, sintomas mínimos, ou vão ser assintomáticos. 40% dos nossos casos são assintomáticos, eles foram fazer o teste, né? Ou porque são contactantes de pessoas que testaram positivo na casa, mas estavam sem sintomas, ou foram fazer o teste para saber se já passaram ou não, e para surpresa, então 40% desses 215 casos são assintomáticos, né? Os outros tiveram sintomas muito leves, né? Não necessitaram ir para o hospital. Em relação ao tratamento precoce, tem se falado agora, né, no último mês, nos últimos 2 meses, sobre o tratamento precoce, a ivermectina, a cloroquina, a hidroxicloroquina. Especificamente sobre a ivermectina ela é um remédio que se usa para parasitoses, para sarna, piolho, estrongiloidíase, né? É um vermífugo? É um vermífugo, tá? Se usa, assim, na prática clínica, eu utilizo para verminoses. Sim. Tá? O que se viu? Se viu que em trabalhos de laboratório, a ivermectina funcionaria in vitro, ou seja, no tubo de ensaio contra o coronavírus. Só que foi testado em células de um rim de macaco Ok. verde africano. Ok. E não se testou em células de pulmão do ser humano, que é onde pega, né? Ou seja, nós vamos acabar, vamos dizer, o desfecho final de quem evoluir mal. Sim. É ter um problema pulmonar, necessidade de intubação e ir para uma UTI. Então, a ivermectina, ela foi testada em células renais do macaco africano, macaco verde africano. E se viu que sim, ela realmente, ela cessou, ela foi efetiva nesse caso específico. Vou dar outro dado, assim. A ivermectina, ela também in vitro, né, em laboratório, ela é efetiva contra o Zika,
contra o HIV, contra o chikungunya, contra uma série de viroses, né, que nós temos, né, e não é usada nesses casos. Correto, dá Tá. para entender muito bem. Essa ponte é muito específica, porque circula, né? Cada vez que a gente sente e recebe isso pelo noticiário, né, doutor? Cada vez que aparece um novo medicamento, aquilo é anunciado como uma nova esperança. Tivemos a dexametasona, tivemos o remdesivir, agora a ivermectina. Eu combino muito com o Beto que até o final do ano a gente vai ser especialista em bula de farmácia, devido ao grande número de medicamentos que surgem. E até eu te diria assim, ó, que no caso por exemplo, da ivermectina, a dose que foi usada in vitro é uma dose que, se nós formos extrapolar para o ser humano, seria uma dose muito grande, né? Correto. E poderia ser potencialmente tóxica. Existem, sim, experiências, né, no sentido assim de cidades, de planos de saúde que fizeram tratamento profilático, né, de pessoas, vamos dizer, com sintomas gripais, e dizem ter bons resultados, né? Nós aqui em Nova Prata, a gente não tem esse protocolo, né, de tratamento precoce, mas a gente deixa o médico, né, com total liberdade de prescrever se achar que é, né, da sua coerência prescrever esse tratamento precoce. Sim. Né? Não existe nada cientificamente provado que esse tratamento precoce, a profilaxia ou o tratamento precoce, resolva. Né? O que existe são relatos de casos de pessoas, né, falando sobre uma potencial melhora ou a potencial, vamos dizer, não evolução, né, para casos mais graves. Tá? Nós aqui no Hospital São João Batista, a gente adota somente, né, vamos dizer assim, em casos que a pessoa evolui mal, a gente adota a dexametasona, tá? Para pessoas que estão, vamos dizer, precisando de oxigênio ou que foram para UTI, que não é o nosso caso aqui, a gente acaba adotando a dexametasona porque se viu agora há pouco tempo que ela tem um efeito, né, de evitar com as pessoas que estão com oxigênio, 28% delas têm um desfecho melhor de não precisar ser entubado, e mesmo quem está entubado, né, pode vir a melhorar com o uso da dexametasona. Muito bem. E, doutor, no primeiro semestre não se tinha ainda, não se vislumbrava essa possibilidade, mas a gente despontou da semana passada para cá com uma leva de companhias farmacêuticas aí anunciando possíveis vacinas, né? Inclusive aqui no Hospital São Lucas, em Porto Alegre, vai começar uma tratativa para buscar voluntários junto ao grupo chinês, acho que é Biotech, se não me falha a memória, porque são tantos nomes, mas temos a Pfizer acusando aí a descoberta de uma nova vacina com possibilidade de produção de 1 bilhão de doses, temos o próprio convênio fechado pelo governo federal com a Universidade de Oxford, que tem a AstraZeneca em conjunto. Então as companhias farmacêuticas parece que de umas semanas para cá estão liberando boas notícias. A pergunta é, doutor, com a chegada de uma vacina, que pelos noticiários estimam que entre dezembro e janeiro a gente possa ter essa possibilidade de acesso à vacina, tem-se a tendência a caminhar para uma rota normal de convivência, como a gente teve antes do Covid? Ou como o senhor entende que vai ser as relações sociais após a chegada dessa vacina? Ainda vai existir um período de transição? Tu sabe, Thiago, que normalmente uma vacina, dependendo do caso, é claro, mas normalmente uma vacina para ser testada e para ver se dá certo, ela leva de 5 a 10 anos. Tá? Nós aqui, dadas as circunstâncias, né, dessa pandemia, dada vamos dizer assim, a urgência dela, né, algumas etapas estão sendo puladas ou, se não puladas, estão sendo adiantadas. Sim. Tá? A vacina, sim, ela vai mudar o rumo do jogo, vamos dizer assim, né? Então, com a vacina, nós vamos conseguir criar artificialmente, né, através da inoculação do vírus ou vivo atenuado, a gente não sabe como é que vai ser, ou de partes dele, criar uma resposta imunológica, que é o que acontece quando as pessoas se infectam com o coronavírus e acabam criando uma resposta imunológica natural.
A vacina, que é o método que se faz normalmente, vai ter essa capacidade. Foi anunciado realmente que já está numa etapa de testes com seres humanos, normalmente é a última etapa, né? E aí tem que se ver se as pessoas vão desenvolver resposta imunológica, qual é a percentagem de pessoas que vai desenvolver essa, né? Qual é o número de pessoas que vai desenvolver, ver por quanto tempo dura essa resposta imunológica e ver se essa vacina não vai trazer problemas, né? Porque tem esse problema, que é aquele efeito rebote, né? O sujeito faz a vacina e aí fica doente. Então isso também tem que ser visto, né? Tu tem que olhar todos esses aspectos, ver por quanto tempo dura. Eu acredito que, e outra coisa que é bem importante, essas vacinas, elas, diferentemente de outras vacinas, elas não contemplam, pelo que eu li até agora, todas as faixas etárias. Então, eu vou dar um exemplo, se eu não me engano, né, uma dessas vacinas, se eu não me engano, a vacina de Oxford, ela contempla pessoas de 18 a 50 anos, né? Correto. Então, eu não sei se nós vamos precisar, às vezes, talvez, fazer 2 vacinas, Sim. né? Nós vamos precisar, talvez, fazer todo ano as vacinas, porque o vírus muta, né? Ele acaba mudando, que nem o vírus da gripe, a gente faz anualmente a vacina da gripe, né? E a vacina da gripe a gente pega a cada ano 3 ou 4 cepas que foram mais dominantes no hemisfério sul, é feita a vacina e é inoculada. Então, todo ano, a vacina, a vacina da gripe ela é diferente, né? Correto. Ela tem os vírus os vírus influenza que foram mais comuns no hemisfério sul naquele ano. Então, não se tem muito essa noção ainda e por quanto tempo dura essa imunidade. Não é uma ciência exata. Eu tenho uma vacina e a dose é dessa forma, com esse composto eu vou poder utilizar ele a bel prazer para todos os públicos. É tudo muito específico, então, doutor. Com certeza, com certeza. Nós ainda, as notícias que a gente tem ainda são pequenas em relação à vacina né, claro, de quando ela vai estar disponível, mas principalmente assim, se uma vacina vai conseguir contemplar todas as faixas etárias, né? Por quanto tempo vai durar a imunidade, se ela vai produzir uma resposta imune em todo mundo. Então, são muitas questões que ainda não têm a resposta, né? E tem uma questão, doutor, que a gente, logo no começo da pandemia, a gente se encontrou pela rua e começamos a conversar e o senhor falou da rotação viral. Eu não lembro se o termo era esse, mas que o coronavírus tinha uma mudança muito rápida de comportamento, né, em termos de fisiologia, como ele se comportava, e isso fazia com que a descoberta de uma vacina ficasse um pouco mais longe do que se queria ter, né? Correto. Se viu que, por exemplo, a China, né, a gente até pode questionar se os números estão corretos ou não da China, mas na China, onde começou essa pandemia, tiveram poucos casos comparados com outros países, né, muito menos populosos. Então, se acredita que o vírus lá, quando nasceu, ele era menos agressivo e se disseminava, melhor dizendo, se disseminava menos do que agora. Ou seja, ele acabou mudando, né, mutando, né, quando ia passando de país, de pessoa para pessoa, de país, climas diferentes. É claro que o vírus ele não reconhece fronteiras, mas ele reconhece climas, reconhece genéticas diferentes, né? Pessoas que vivem realidades diferentes. Então, o vírus que nós temos aqui na América do Sul, nas Américas, talvez na América do Norte, na Europa, é um vírus seguramente diferente do que foi iniciado na China. Talvez a mesma letalidade, porém a capacidade de disseminar seja muito maior agora do que era na China, né? Correto. E doutor, migrando dessa pasta médica, dessas especificações para o trabalho do Comitê de Enfrentamento aqui em Nova Prata, o que o senhor destaca que foi feito nesse primeiro semestre e quais são as perspectivas para o segundo semestre do comitê na nossa cidade? Certo. O comitê, ele reúne pessoas das mais variadas, vamos dizer assim, mais variadas
alas aqui da sociedade, né? Então, tem o prefeito, a secretária municipal de saúde, tem pessoas que... a nossa enfermeira Aline do SAMU, tem pessoas que trabalham na vigilância epidemiológica, né? Tem o hospital, está representado pelo nosso diretor técnico, Dr. Marcos Goldenberg, pelo nosso administrador, o Marcos Santori, né, por mim como representante do corpo clínico. Também tem as nossas enfermeiras, representante das nossas enfermeiras, né, tem também representante da vereança e, quando é preciso, também representante dos empresários, né. Eu acredito que, isoladamente, a gente do comitê, né, tomou talvez a atitude, e eu diria que na região foi uma das primeiras, não foi a primeira, mas uma das primeiras, e eu até diria no Rio Grande do Sul, ao uso obrigatório das máscaras, né? Foi no dia 24 de abril também. Então, a partir dali, começou foi um decreto municipal que obrigava o uso de máscaras, né? As pessoas questionam ainda o uso da máscara, poucas, né? Mas questionam. A máscara não te tira completamente vamos dizer, a chance de tu adquirires a infecção pelo coronavírus. Porém, ela serve como uma barreira, né, contra vamos dizer assim, a eliminação do coronavírus que tu potencialmente pode ter, e também protege a pessoa que está usando máscara do outro lado. Com certeza, a pessoa, eu estou falando agora só de máscaras de pano que a gente usa na comunidade. Então, ela não inibe completamente, mas ela serve como barreira física, mecânica, né, para diminuir a disseminação. Eu acho que isso foi um ponto positivo muito grande, tá? Eu não estou falando de máscaras cirúrgicas ou aquelas máscaras N95 que elas são usadas basicamente dentro de hospital. É do uso comum das máscaras pela população. Isso. Então foi uma atitude, talvez eu julgo a melhor, assim, uma atitude precoce, né, do uso de máscaras na comunidade. A outra coisa que a gente tem feito são os testes, a quantidade de testes que a gente faz, tá? Que é uma quantidade grande, tá? Uma quantidade bem interessante, e a gente compara sempre nós testamos, só para ter uma ideia, cerca de 45 mil testes por milhão de habitantes. Isso é a forma como se expressa, né? É claro que a gente não tem 1 milhão de habitantes, mas a gente extrapola. Então, nós fazemos 45 mil testes. Nós fazemos mais que muitos países, proporcionalmente. Nós fazemos mais que, aqui em Nova Prata, nós fazemos mais que o Brasil faz, né? Proporcionalmente. Mais que o Rio Grande do Sul testa, muito mais que a maior parte das cidades do Rio Grande do Sul, né? Então, é claro, os nossos números eles são maiores. Porque a gente busca esse resultado. A gente busca esse resultado. A gente está atrás de pessoas que tenham a Covid-19 e nós estamos procurando isolá-las para diminuir a disseminação. E eu tenho certeza, Thiago, que se a gente não tivesse essa política, né, o vírus estaria circulando, e ele está circulando bastante, nós teríamos uma quantidade maior, tá? Talvez os números que a gente tenha, assim, de pessoas que procuraram o hospital, né, de pessoas que foram encaminhadas, possa ser um reflexo disso. Eu não diria que é só isso, né? Seria assim, mas eu acho que isso também contabiliza. Nós também fazemos buscas ativas, né? Nós já fomos em empresas, nós já fomos no frigorífico, nós já fomos no lar de idosos, nós já fomos na casa de acolhimento. Então, a gente vai buscar pessoas que possam, em ambientes fechados, estar com o vírus de forma assintomática, porém, como são ambientes fechados, ele acaba circulando mais tempo. Então, a gente vai, faz essa busca, isola essas pessoas que estão com o vírus e depois devolve ao trabalho passado o tempo necessário. E, doutor Charles, uma questão que isso passa a dominar também o cotidiano de toda a nossa comunidade, né? Chega sexta-feira, vem a bandeira vermelha. Chega segunda-feira, vem a bandeira laranja. Isso passou a ser parte do cotidiano das pessoas e das relações sociais por conta, obviamente, das políticas de distanciamento controlado que são trazidas aí pelo governo do estado. E, de uma maneira geral,
como o comitê interpreta essa política das bandeiras, o que tem sido favorável para nós, porque já fomos quase 3 vezes até a bandeira vermelha e depois retrocedemos à bandeira laranja. Como o comitê enxerga essa forma de distanciamento controlado trazida pelo governo do estado? Certo. Eu acho, Thiago, assim, ó, claro, toda sexta-feira a gente fica com frio na barriga. Exatamente, né? Esse é o sentimento certo, né? A gente já vai pensando assim que sexta-feira pode ter estresse, né? E tem o estresse, né? E já faz 2 sexta-feiras que nós fomos dormir vermelho, né? E acordamos na segunda-feira, passamos o final de semana bandeira vermelha e na segunda a gente vira laranja. Bandeira laranja. Né? Eu encaro isso, isso é uma atitude, um pensamento meu, que nós temos que ter um norte, nós temos que ter uma bússola. Seguramente as bandeiras talvez não sejam perfeitas, o sistema de bandeiras não sejam perfeitos, mas são critérios. Correto. Né? O pior seria se nós não tivéssemos critérios. Tá? A gente não pode tratar o Rio Grande do Sul, não pode tratar o Brasil, não pode tratar o Rio Grande do Sul de maneira... A gente não trata a região e assim de maneira diferente, né? A gente tem que ter... Ou seja, tem determinadas partes do Rio Grande do Sul que estão de maneira... estão melhor, então não tem por que ter uma bandeira vermelha, vocês podem ter uma bandeira... Né? Então, o sistema de bandeiras, eles são usados critérios, 11 critérios, e aqui eu acho que talvez até exista um pouco de confusão, às vezes, por parte da população, né? Então, às vezes o pessoal diz assim, com esse número de casos confirmados, nós vamos ter bandeira vermelha ou preta nos próximos dias. Esse é o senso comum que bate fácil, né? Então, para deixar o pessoal tranquilo, o que pega e o que é critério não é o número de casos confirmados, né? Em primeiro lugar, o número de casos confirmados que o governo usa como critério são as pessoas que testaram positiva pelo teste do PCR. Então, o teste rápido é contabilizado, sim, como caso confirmado, porém, o governo do estado utiliza aqueles que são testados por PCR, tá? Então, isso é uma coisa. Então, na verdade, o número de casos confirmados, ele não entra na classificação, tá? O que o governo utiliza? O número de casos ativos. Tá? Isso é um dos critérios, o número de casos ativos. Hoje nós temos 84% dos nossos casos confirmados recuperados. Então, nós temos um número de casos ativos relativamente baixo e que está talvez na média do Rio Grande do Sul. Então, isso é contabilizado. Mas o que realmente conta são o número de pessoas hospitalizadas. No momento, nós temos uma pessoa hospitalizada, tá? E pacientes pessoas que estão em UTI. Tá? Então, o número de casos confirmados, nós estamos com 215, se nós tivéssemos 500, tá? Mas os nossos números fossem isso, poucas hospitalizações ou nenhuma, e sem pessoas se não tivesse pessoas em UTI, isso é o que vale. Né? Não é o número de casos confirmados, mas sim o número de casos ativos. Tá? E o número, mas principalmente pessoas hospitalizadas que potencialmente poderiam, né, vir a precisar de UTI, número de vagas em UTI, número de vagas, de leitos hospitalares disponíveis para Covid-19. Tá? Correto. Então, nós temos aqui no nosso hospital potencialmente 30 leitos, nós temos um ocupado pela Covid. Sim. Tá? E, claro, esses números podem mudar. Nós temos um paciente em UTI. Tá? Então, os nossos números são muito bons. Tá? E é isso que eu quero transmitir para a população, que não são o número de casos confirmados, é o número de casos ativos e esses outros critérios que eu comentei. Né? Então, toda sexta-feira, toda quinta fecha esse balanço, o governo do estado fecha esse balanço e é classificado os nossos números, assim como das outras regiões, são classificadas. E a gente recebe a bandeira amarela, laranja ou vermelha, né? E aí depois, na sexta-feira, sai o resultado e a gente pode recorrer ou não. E outra coisa que é importante, né? Não é Nova Prata que recorre.
Sim. né? Quem recorre é a Associação de Municípios da Região Nordeste, a MESNE. Sim. Ela que recorre. Tá? Então, nós temos cidades que estão bem piores que Nova Prata, né? Cidades que estão melhores, Sim. né? Geralmente cidades pequenas, e se recorre como um todo, né? Explicando o número de leitos disponíveis, explicando o número de hospitalizações, tudo. Então, por isso que tem dado esses desencontros, né? É por isso que a gente acorda sexta-feira de um jeito e vai dormir na segunda-feira de outro, mas menos mal que mais uma vez a gente conseguiu retroceder nesse marcador essa semana através da atuação também, óbvio, de todos os comitês, de todas as... São 49 municípios na Serra, se não me falha a memória, e o trabalho conjunto de todo mundo. E uma coisa também que uma informação que surge essa semana, doutor, eu queria lhe perguntar... Fala-se muito em escassez de medicamentos para intubação, né? Inclusive ontem questionei, era uma notícia que no radar não passava e ela começa a surgir no final de semana e a gente se depara com um caso em Canoas que a prefeitura recolhe sedativos de veterinárias para poder disponibilizar em possíveis usos. O que está acontecendo com esses medicamentos agora, doutor? Certo. Tiago, hoje em dia a gente está vivenciando uma situação que não é mais só a falta de leite de UTI. Inclusive, nós aqui, se eu não me engano, ontem eu vi, nós estamos com 70% da capacidade dos leitos de UTI, né? E isso de uma forma geral, contando os casos com Covid e os casos sem Covid, que estão precisando de UTI. Por Covid, houve um aumento de procura para casos suspeitos ou para casos confirmados. Então, nós temos, se eu não me engano, de 25% a 30% dos leitos para Covid em UTI ocupados. Tá? Só que o governo, ele trabalha também vendo ali na frente o potencial evolutivo do número de casos. Né? A gente tem que lembrar que a gente sempre trabalha com números, quando a gente está fazendo um teste e dá positivo, isso é um reflexo de 2 semanas atrás. Sim. Né? A gente nunca vê na hora, porque os testes têm Tem esse time-lapse de 15 dias. Isso aí, assim como a incubação do vírus. Né? Então, o que está acontecendo? Hoje em dia, não só, assim, nós temos vagas ainda, porém a gente nota que está havendo uma procura crescente para vagas de UTI, e além disso, está havendo falta de medicamentos, né, sedativos, né, relaxantes musculares e medicamentos assim para analgésicos. Sim. O que acontece? Por que acontece isso? Além do crescente número de procura de leitos de UTI, está se vendo, né, e se sabe que o paciente que tem a Covid-19 e que vai para a UTI e é necessário entubar, né, ficar em ventilação mecânica, ele fica muito tempo entubado. Sim. Uma média de 3 semanas. Então, são pessoas que necessitam usar esses medicamentos sedativos, relaxantes musculares por muito tempo. Então, está havendo uma falta desses medicamentos porque esses pacientes estão precisando usar. E, é claro, não são só esses, porque tem os pacientes que têm pneumonia por bactéria, teve pessoas que tiveram um acidente de trânsito, ou um infarto, ou um acidente vascular cerebral, um derrame, né? E vão precisar ser entubadas. Eles também usam esses sedativos, né? Então, acontece esse tipo de situação. A pessoa precisa usar durante muito tempo e acaba consumindo, né? E não está tendo a reposição que se esperava. Entendido, doutor. Muito bom a gente saber que isso também acontece. Eu também não tinha essa informação, porque, claro, a pessoa que está internada, entubada, ela tem um tempo bastante prolongado e o consumo do medicamento ele é diário. Obviamente, os estoques vão baixar. Doutor, para a gente ir para o nosso encerramento, nosso fechamento, né? Se pudesse ser mensurado, qual é o público de maior risco de contágio hoje em Nova Prata? Quem que seria? E além disso, doutor, qual é o recado do Comitê de Enfrentamento para a população de Nova Prata, que está atuando aqui e sabe qual é a importância e a urgência para a nossa população? Certo. Tiago, eu te diria que, sendo bem objetivo, o grupo onde a incidência da Covid é maior
é o grupo etário dos 20 aos 40 anos. Nesse grupo etário, mais da metade dos casos estão nessa faixa etária. Entre 20 e 40 anos. 20 e 40 anos. Então a gente está falando do público jovem. Público jovem. São as pessoas que estão mais expostas, são as pessoas que trabalham, que vivem em ambientes, né, de trabalho. São pessoas também que a gente nota que às vezes não estão aderindo tanto às medidas para o uso de máscaras, né, mas são a faixa etária que vamos dizer, está mais exposto devido ao trabalho. Tá. E se a gente acrescentar a faixa ainda dos 40 aos 50 anos, Sim. aí é quase 70% dos casos de incidência são nessas faixas etárias. Porém, a faixa de maior risco é dos 60 anos para cima. Ok. Tá? Então, o maior número de óbitos, isso no Rio Grande do Sul, no Brasil, no mundo, são de pessoas acima de 60 anos e que tenham doenças pré-existentes. Mas a incidência, o maior número de casos novos é na faixa dos 20 aos 50 anos. Né? E eu deixaria como recado, assim, eu venho comentando nos nossos comentários da Secretaria Municipal de Saúde, nós estamos com 215 casos, eu acredito que esse número deva dobrar, talvez até mais, né? Não nessa semana nem na outra, mas esses números vão aumentar. De uma forma gradativa. Gradativa vai aumentar, tá? Porque nós estamos no meio de uma pandemia, nós estamos, talvez agora, nessas 2 últimas semanas, vivenciando talvez o pico, né? É muito difícil dizer, o pico dessa pandemia aqui no Rio Grande do Sul. A famosa curva. A famosa curva, né? E talvez a curva ela não seja assim, uma curva aguda, mas ela Sim. possa ter um platô e depois descer. cair. Então, nós estamos vivendo esse momento, né? Nós temos bastante casos, né? A gente testa muito, a gente descobre muito, a gente isola muito, né? E ao mesmo tempo a gente pega e nota também que tem muita gente que já adquiriu a Covid e já vem já imune, né? E eu diria que nesse momento o que existe de real e científico é o distanciamento social. Sim. Né? As pessoas assim manterem o distanciamento social, manterem o isolamento na medida do possível, o uso de máscaras, né? E a higiene, né? Das mãos, o uso do álcool gel, tá? Isso sim funciona, tá? Em termos de medicamentos, a gente não tem nada de novo ainda, tá? Está se pesquisando, mas não tem nada de novo. Um dado que eu queria te dar, de 100% de todas as medicações testadas in vitro, né, em laboratório, somente 7% se tornam viáveis na prática clínica. Então, 93% não se desenvolve, né, na prática, vamos dizer, diária. Sim. Né? Então, se testou tanto in vitro, em laboratório, e se conseguiu transpor para a vida real. Então vamos dizer assim, doutor, de cada 100 medicamentos que a gente recebe notícia de que são testados em laboratório e que tiveram resultados positivos, a gente vai ter 7 que vão conseguir chegar a um tratamento efetivo. Com certeza. Isso de uma forma geral é assim. E é como eu falei, a ivermectina é muito boa para várias doenças, só que não se usa para elas. O próprio HIV é inibido pela a ivermectina, mas a gente não usa a ivermectina para o HIV, né? Mas eu diria isso como recado final, para as pessoas manterem o distanciamento social, o isolamento, se cuidarem, né, que nós vamos passar por isso. Eu tenho certeza, e o tempo que nós vamos levar vai depender de nós. Sim, correto. Muito bem, a gente recebeu nessa manhã o Dr. Charles Edmund Eujas Wurzel. Consegui falar o seu nome inteirinho, Dr. Charles. Muito obrigado pela presença, os seus esclarecimentos. A comunidade já lhe conhece, mas o nosso público pela manhã, então tenho o prazer de ter os esclarecimentos e a gente saber como é que vai ser o segundo semestre de enfrentamento ao Covid-19. E a gente se despede do nosso telespectador nessa manhã, contando com o Conecta News, que tem editorial e apresentação de Thiago Zilli e Beto Guidini, na técnica Douglas Causa, na produção de Matheus Lamaison, Monalise Canali e Camila Nalim, todos sobre a direção de Fabiano Rodrigues de Oliveira. A sua central de notícia, a sua central de informação, todas as manhãs, a partir das 8h30. Nos despedimos e retornamos amanhã. Um abraço e uma boa terça-feira.